Olá pessoal, estamos aqui no Pod Zoada, o nosso podcast, para conversar com um casal abençoado, é um casal de missionários, eles são meus tios, né? Eu tenho o prazer hoje de estar aqui para entrevistá-los, conversar com eles. É o nosso amigo, irmão, considero como um grande pastor, né? O pastor é aquele que atrai as ovelhas, cuida das ovelhas. Eu sei que ele é um missionário, ele vai falar aqui, mas eu sinto isso na vida de Mário, que ele tem um carinho, um zelo pelas ovelhas do Senhor, tanto ele como minha tia Marisa. É o Mário Celso Rodrigues, né? E a Marisa Gomes Ferreira Rodrigues, né? Que vai estar aqui conversando com a gente. Eles são embaixadores do Rei. Estão aqui congregando na primeira igreja batista de Campina Grande. Estão tomando conta também de uma igreja aqui. Eles vão falar bem direitinho. A gente vai bater um papo aqui, né? Conversar um pouco sobre tudo isso. Eles estavam na cidade de... Mário, se apresenta, né? E vai falar um pouco da Vamos lá. cidade que estava e vamos conversar um pouco com vocês. E eu vou começar com uma frase muito bonita. E essa frase diz assim: Vaptoquas aure. Eita! Eu sou o missionário Mário Celso, missionário desde os 12 anos de idade. E aí é uma longa história. Eita, Jesus. E tive o privilégio de nascer num lar batista. E daí então, sempre na Igreja Batista, nós temos lá os trabalhos de embaixadores do Rei e vai por aí afora. Aí estava na cidade de Nós estávamos em Colinas do Tocantins. Colinas do E Tocantins. fizemos um trabalho também numa cidade bem mais afastada, bem no interior do Tocantins, que se chama Palmeirante. Palmeirante. É uma cidade bem distante, à margem do rio Tocantins. O rio Tocantins corta essa cidade. Que maravilha. Tia Marisa, ela é uma bênção de Deus, né? Teve esse momento também de alegria, creio eu, que na vida dela de trabalhar junto com seu esposo, né? Numa área um pouco distante, né? E fazer a alegria, que eu soube que teve uma alegria muito grande das crianças daquele lugar, né? A satisfação de receber vocês lá. É uma cidade que é bem restrito o evangelho também, muitas coisas, mas a palavra de Deus foi pregada até lá. Tia Marisa, boa noite, pode falar. Boa noite. Meu nome é Marisa, sou missionária, sou a ajudadora do missionário Mário, esposa, ajudadora, amiga. Isso. E estamos trabalhando para Jesus. Ela não Amém. quis dizer nada, mas ela também é o meu intelecto. Ah, tá certo. Mário, a gente sabe que vocês estão aqui em Campina Grande com um projeto também para essa cidade. Estão aqui no bairro do Cruzeiro, não é isso? Bairro do Cruzeiro, aqui em Campina Grande. Novo Ah, Cruzeiro, né? Novo Cruzeiro, Igreja Batista Novo Cruzeiro, que é Sim, ainda é ligada uma congregação. Uma Essa congregação. congregação é ligada à primeira igreja batista em Campina Grande. E nós estamos começando um trabalho com base nos embaixadores do Rei. Isso. O que é embaixadores do Rei? É visando meninos, nós trabalhamos com meninos de 8 anos de idade até aos 17 anos. Isso. Depois dos 17 anos, esses meninos passam para o GAM, que é o Grupo de Ação Missionária, e ligado sempre a missões. O trabalho de embaixadores do Rei sempre é ligado a missões. A história de missionários, o que é missões, o que é o campo de missões, sempre ligado a missões. O Embaixadores do Rei, ele nasceu, vamos dizer assim, em São Paulo ou... Não, não. A história dos embaixadores do Rei é uma Conta história... aí pra gente, né? É uma história que nos emociona e eu a conheço desde 8 anos de Ótimo, idade. vamos Né? contar pra essa Logo ali rapaziada. atrás, um pouquinho lá atrás. Então, ela nasceu em 1883 Meu Deus, tempão, nos hein? Estados Unidos, tem um tempinho. E o que me deixa assim muito emocionado, e eu tenho visto isso aqui, eu fico assim, sabe, que como foi o surgir dessa organização? Um grupo de garotos de 12 De Kentucky, na cidade de Owensboro. então, e lá Sim. começou um grupo de garotos preocupados com missões. Olha que coisa linda, né, rapaz? Um grupo Maravilha. de garotos preocupados com missões que se reuniam com o pastor deles para orar por missões. Depois eles investiram em missões.
eles pagaram um curso para uma missionária na China, né? E daí para cá esse trabalho vem crescendo. Como chegou ao Brasil? Em idos de 1947, por aí, vai um missionário, o pastor Davi Gomes, vai aos Estados Unidos, e lá ele ficou encantado com esse trabalho e veio com essa ideia para o Brasil. E em agosto de 1948, vem um missionário dos Estados Unidos para criar o trabalho de embaixadores aqui no Brasil. Nós temos aqui 76 anos, todo 25 de agosto é comemorado o aniversário dos embaixadores do rei no Brasil. Rapaz, que história fantástica, né? Quantos jovens nessa Olha, época eu não tenho assim um número de jovens, como é que eu vou te dizer? Que iniciaram. Específico que iniciou. Mas as embaixadas foram crescendo. Chegou uma hora, coisa de 10 anos depois, isso lá em 1883, 10 anos depois, ter aí 500 embaixadas prontas, né? E vem crescendo enormemente as embaixadas, crescendo nos Estados Unidos em 1908 para 1910, mas outro tanto de embaixadas já formadas nos Estados Unidos. Muito bom. E aqui no Brasil, a igreja que começou com o trabalho foi, na época, agora mudou o nome do bairro, mas era a primeira igreja batista na Tijuca. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Começou Maravilha. lá. O pastor da igreja era o Davi Gomes, depois foi para Itacuruçá, uma outra igreja, né? E aí foi progredindo, e hoje nós temos esse trabalho em todo o Brasil, tem o trabalho com os embaixadores do rei. Amém. Mário, sempre que a gente conversa nos bastidores, eu vejo que você se emociona muito com algumas histórias, né, Marisa, que vocês passaram, as experiências com as crianças, com as pessoas que são alcançadas, né? Eu queria você falasse um pouco sobre isso, essas experiências, né? Então, das experiências, eu estava te dizendo que me emociono muito quando hoje eu vejo jovens com aquela ideia lá. É difícil você ver jovem preocupado com outras vidas, preocupado com missões. E de quando em vez, quando eu encontro jovens, isso aí emociona. Quer dizer, o trabalho do Senhor é um trabalho firme e que alcança, não importa a idade. Isso. Né? Quanto ao meu trabalho em missões, eu costumo dizer que, por conta da cabeça branca e tudo mais, né? Então eu sou avô das crianças. E eu tenho netos esparramados, né? E a gente sente muita saudade até mesmo. Deixei tantas crianças lá no Tocantins. Nós formamos embaixada em Palmas, nós formamos embaixada também em Palmeirante. E um grupo de garotos, uma embaixada, não deixamos ela totalmente formada, mas em início de formação ficou para outros conselheiros, né? Nós jogamos a semente, outros agora estão regando, né? Também na cidade de Colinas. Mas antes de nós irmos para o Tocantins, nós deixamos embaixadas formadas no estado de São Paulo. Coisa linda. Uma das coisas que eu observo assim, tia Marisa, que eu fico impressionado como Deus trabalha, que juntou vocês dois, né? A senhora, eu digo a senhora com respeito e carinho, mas é a minha tia mais nova, viu, gente? Tenho muito cuidado, muito carinho com ela. Deus juntou vocês, né? E a tia Marisa é bilíngue, não é assim que chama? Sim. Ela fala duas línguas, interessante, né? Ela trabalhava em aeroportos, trabalhou na Varig. Sim, 11 anos na Varig e tal. E a gente pensa que Deus tinha um propósito somente naquilo ali, né? Trabalhar numa empresa aérea, enfim. Aí junta-se com esse senhor muito bonito e elegante, que é o senhor Mário, né? Para trabalhar em missões. E eu tenho certeza absoluta que foi um projeto de Deus para quê? Para alcançar outras pessoas, né? Às vezes vai ter um diálogo com alguém e o inglês é uma língua mundial, né? Que muitas pessoas falam. E isso é importante, né, tia Marisa? Muito importante. Eu fiz alguns trabalhos, né, Olha só, que maravilha. acompanhamento com missionários americanos. Eu acompanhei um missionário americano por 2 semanas. Nós fizemos um trabalho na Baixada Santista, em São Vicente.
e houveram algumas conversões, né, nesse trabalho que nós fizemos, e fizemos também trabalho com criança, a filha dele com muito criança, bom. e nós organizamos brincadeiras e alimentação. Foram 2 semanas assim, maravilhosas, né? Fizemos um trabalho Amém. muito bom. E à noite eu ficava traduzindo, né? Ele pregando e eu traduzindo. E durante o dia era com a filha dele trabalhando com criança. E depois eu fiz um trabalho também com um missionário boliviano, Olha aí. né? Com 2 missionários bolivianos. Inclusive, um desses missionários, né, era uma mulher. E ela teve um câncer no cérebro. O testemunho dela é muito impactante e várias pessoas aceitaram a Cristo. No culto ela contou o testemunho, ela foi curada de um câncer no cérebro. Glória a Deus. Deus é fiel, né? E pode... Então, aí quando eu comecei, eu disse Vaptoquas aure, para que as pessoas não fiquem, o que é isso? Esse é um idioma dos índios xerentes, né? E para os índios, tudo que é grande, tudo que é fabuloso, né? Então, eles usam o termo Vaptoquas aure, só que esse termo é específico para Deus. Deus é poderoso, Deus é grande, Eita. Deus é o maior. E aí você tocou num ponto que é interessante, é toda uma história. Eu era empresário em São Paulo, Marisa telefonista bilíngue no aeroporto internacional lá em Guarulhos, e eu vendendo lá os meus produtos químicos, né? Eu era distribuidor de um produto químico, e bateu no coração aquele, sabe, lá atrás, com 12 anos de idade, embaixador do rei, sendo chamado para missões. O meu chamado foi com 12 anos de idade. Pastor Valdomiro Mota, missionário pioneiro na Bolívia, vai pregar em nossa igreja lá no Rio de Janeiro, no bairro chamado Anchieta. E eu estava lá assistindo o culto e eu senti o coração que eu queria ser missionário. Tantas coisas aconteceram e então eu resolvo ir para o campo de missões com a idade de 66 anos. Mas antes teve lá em nossa casa um pastor, muito meu amigo, que se tornou missionário pela Junta de Missões Nacionais no estado da Bahia, numa cidade bem do interior da Bahia. E ele sabia de toda a minha história. Eu, empresário, vendendo meu produto, Marisa, telefonista, muito bem empregada no aeroporto internacional em São Paulo. E um dia ele chega para a gente de férias, ele veio da Bahia de férias em nossa casa, passou uns dias conosco e disse assim: o dia que Deus te quiser no campo de missões, ele vai secar a tua fonte de renda, Mário. Um dia, Marisa, que Deus quiser vocês no campo de missões, ele vai secar também a tua fonte de renda. E tudo isso aconteceu. A nossa fonte de renda chegou a zero por conta de pandemia, por conta de aeroporto que resolveu fazer o trabalho de telefonia através de call centers, dispensou todos os telefonistas, Marisa estava no meio, também dispensada. A minha clientela no lockdown em São Paulo, por conta da pandemia, também encerrou e eu fiquei ali, né, no lockdown. Eu fiquei passando a viver, vamos assim dizer, do meu, a minha fonte de renda, que seria, no caso, como é que dá o nome quando o dinheiro... Foi o auxílio, né? O auxílio emergencial. nós passamos a viver até da base do auxílio, auxílio dos R$600 que foi nos dado pelo governo. Sim, capital de giro, eu quis dizer capital de giro. Eu estava vivendo, usando já o capital de giro. Cheguei a zero. E logo também o dinheiro que o governo estava nos dando, né, R$600 para um e 600 para o outro, findou. Eita. E agora? E agora eu passo uma noite orando, pedindo a Deus que nos orientasse como ia ser o fato de ir para o campo de missões. Nós chegamos no ponto de decisão. E nesse campo de decisão, a minha preocupação era a Marisa, tanto tempo trabalhando em empresas aéreas, trabalhando em aeroporto, e ela dizia para mim assim: Mário, como vai ser viver pela graça?
E essa era a minha preocupação. Nós conversávamos muito, e aquilo que o pastor Agenor, já não vive mais, está na glória, disse estava acontecendo. Acabou a fonte de renda. E agora? E agora eu passo uma noite orando. E a minha oração, eu faço 3 pedidos a Deus. Senhor, por que só aos 66 anos? Senhor Deus, qual vai ser o meu ganho? Quem vai me sustentar? Quem vai prover as minhas despesas? Quem? E a terceira pergunta, Senhor meu Deus, isso em oração, uma noite de sábado para domingo. Na oração eu digo assim, Senhor meu Deus, com toda a razão a minha esposa tem. Ela nunca viveu pela graça, sempre foi empregada, sempre teve o tempo certo de receber os vencimentos dela. E como vai ser? Se ela não quiser ir, ela não quer ir. E eu dou razão a ela, Pai, como vai ser? Eu fui deitar-me na manhã de domingo, às 2 horas da manhã. E muito preocupado. Sim, mas antes de deitar-me, Deus me responde assim, a minha resposta está em cima de sua mesa, a Bíblia Sagrada. Sabe aquele momento que a gente termina de orar e fica ali esperando que sente um anjo do seu lado e bata no teu ombro, está aqui tantos R$1.000, vai a vida. Então me vem à mente a resposta de Deus, a minha resposta está em cima de sua mesa. Eu estava no meu escritório, então abro a Bíblia. E aí a gente vai para o capítulo 20 de Mateus. Né, Marisa? No capítulo 20 de Mateus, a primeira resposta é aquela parábola em que o dono da vinha vai buscar funcionários para trabalhar, né, na colheita. E depois ele vai, já no finalzinho da tarde, ele ainda vai para a praça e busca mais funcionários e o trabalho ia terminar dali a algumas horas. E ele paga todos iguais. Então eu senti nisso que, com 66 anos de idade, eu sou aquele trabalhador último. Logo estarei indo para a glória e receberei o que você, como pastor jovem ainda, vai receber com mais tempo de trabalho do que eu. Muito bem. E a segunda resposta é quem vai me sustentar, quem vai, sabe, manter as minhas despesas e tudo mais. Eu não tinha nenhuma fonte de renda, aposentadoria, nada disso. E a resposta da mesma, no capítulo 20 de Mateus, diz que quando Jesus Cristo vai curar o cego, e Jesus Cristo pergunta para o cego, o que quer que eu te faça? O que quereis que eu vos faça? Então, eu tomei para mim como assim, tudo que eu preciso, eu me prostro perante a Deus e peço a Ele, e Ele me dá. Amém. Isso aconteceu, eu vivi essa realidade. Sabe, eu quero dizer aos jovens que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, nunca deixem de servir a Deus. Embaixador do Rei, todos nós somos servos de Deus, somos embaixadores do Rei. Somos representantes de Jesus Cristo na terra. Então, nunca deixem de servir a Cristo. E vem a terceira resposta. A terceira resposta foi um pouco pesada, sabe? Eu voltei atrás, um capítulo, no versículo 29 do capítulo 19, quando Jesus Cristo diz que deixe tudo. Largue tudo e vai fazer a minha obra, você vai ganhar muito mais. E lá está dizendo, largue filhos, largue pai, largue a mulher e vai fazer a minha obra que você vai ganhar muito mais. Fui deitar-me preocupado com isso às 2 da manhã. E às 7 eu levanto mais cedo e ia levar um café para Marisa. E Marisa vem de encontro a mim chorando. Que ela teve um sonho, e esse sonho, o pastor Agenor, que nos disse que a fonte de renda ia secar, mandou alguém ir lá em casa chamar-me para o campo de missões, mas olha, ele não quer sua oferta, ele quer o irmão lá. E aí Marisa disse que no sonho ela entrava na conversa e dizia, eu também vou. E vou arrumar minhas malas, porque eu vou junto Deus com faz, você. Né? Então, meu irmão, sabe, eu me emociono, porque foi isso, você viver isso, você viver Amém. A resposta de Deus. Eu não tive dúvida. Fomos para o Tocantins 2 vezes. A primeira vez foi para participar de um congresso das igrejas batistas do estado do Tocantins. E lá nos apresentamos e tudo mais. E a segunda vez foi quando nós fomos de vez.
Voltamos para São Paulo, depois desse congresso, nos apresentamos aos executivos da Convenção Batista do Tocantins e voltamos para casa. Isso aconteceu no dia 17 de novembro do ano de 2020. Em 2020... Aí passou quanto tempo lá na Palmeirante? Nós fomos Tocantins? em 2021, janeiro de 2021. E ficamos... Eu fiquei até março de 2024, né? Sim, 2024, foi esse ano. E Mário ficou até maio. Isso aí foi no último trabalho que nós prestamos no Tocantins, que foi no Lar Batista FF Sorém. É uma instituição ligada à Junta de Missões Nacionais. E lá cuida de crianças. As crianças que estão lá são oriundas do Conselho Tutelar. São crianças recolhidas dos pais com problemas, então do Conselho Tutelar, e estão lá no Lar Batista FF Sorém. E nós tivemos um trabalho lá por algum tempo, sim. Né? Mário, falando o termo Campina Grande, né? Voltaram para perto da família, a família da tia Marisa, né? Que a maioria mora aqui em Campina Grande, né? Foi algo muito bom para a gente ficar mais perto, né? E Deus abriu essa oportunidade também de estarmos, né, a trabalhar com vocês aqui na cidade de Campina Grande, né, com as crianças de Campina Grande também, e sim, na mesma chamada, na mesma pegada, né? Sabe, Wênia, aconteceu assim. Marisa com as irmãs dela necessitando de mais estar perto, né, para ajudar a cuidar das irmãs que estavam adoentadas, que tem algumas ainda adoentadas, e ela também precisando de um tratamento de saúde. E nós temos conhecimento de médicos aqui em Campina Grande, junto ao Hospital Universitário. E aí nós resolvemos vir para cá nessas duas situações, cuidar da saúde dela e também ajudar a cuidar das irmãs adoentadas. Mas o nosso trabalho de missionários não termina. Então eu coloquei o nosso trabalho de missões em prioridade. O trabalho de saúde de Marisa, o trabalho de cuidar das irmãs, isso aí está em segundo plano. O nosso plano principal é missões. E sempre visando o futuro da igreja, né? Visando crianças, visando meninos. E eu estou assim, feliz porque está havendo resultado. Está havendo resultado. Nós estamos iniciando uma embaixada aqui na congregação com 6 meninos, meia dúzia de meninos. Eu iniciei uma embaixada lá no Tocantins, em Palmas, com 5 meninos. Né? Eu os arregimentava na praça, soltando pipa, ajudando eles a fazer o cabresto da pipa, jogando bola, futebol de salão, eu comprei lá uma bola, e depois então igreja. E hoje essa embaixada está com 20 meninos. Né? A maioria é crente, filhos de crentes também, e os da rua. Em Palmeirante, todos os meninos que iam para a embaixada que nós estávamos formando eram filhos de pessoas não crentes. E a experiência que eu tive foi uma vez, ao desembarcar de um ônibus na cidade de Colinas, saindo de Palmeirante indo para Colinas, no desembarcar de um ônibus, a parente de uma dessas crianças disse assim: escuta, o senhor é o pastor daquela igrejinha que tem lá, né? Porque o meu, não me lembro se era sobrinho que era dessa senhora, está indo lá e esse menino mudou bastante em casa. Amém. E esse menino está com notas melhores na escola e eu quero passar a frequentar a sua igreja. Olha só, que maravilha, sim, né? Então, esse é o nosso foco. A nossa preocupação, minha e de Marisa, que também agora é conselheira formada pelo DCR Paulista, nós temos o nome da organização, cada estado tem o seu coordenador. Então a gente chama DCR Paulista, DCR, cada estado tem o seu DCR, né? Departamento Convencional dos Embaixadores do Rei. Então, Marisa se formou agora mês passado, né? Tem lá Parabéns. O diploma, vai ser uma festa muito bonita na primeira igreja para entrega do diploma dela e de uma outra jovem que decidiu ser conselheira de embaixadores. Amém. do Rei.
E a Igreja Batista aqui em Campina Grande tem uma história muito bacana, né? Foi uma das primeiras igrejas, né? Uma das mais antigas. 102 anos de vida. essa 102 igreja anos, tem. quase a idade da cidade, né? Coisa por aí. boa. E no centro da cidade de Campina Grande, até essa semana eu passei por lá, fiquei admirado com a largura das paredes, né? Aquela Ele é estrutura tombado, aquela igreja é tombada, patrimônio histórico, Ainda está né? ainda Achei escrito lá, primeira igreja babitista. Baptista, que é o original, né, mano? É. Então, essa igreja tem 102 anos. A embaixada que está aqui na congregação, que pertence à igreja, que é sustentada pela igreja, tem o nome do missionário que foi o primeiro missionário aqui na cidade da Igreja Batista e que formou toda essa igreja, que é o missionário. É o missionário Edward Bruce Strout. Então, a embaixada é assim, a gente forma uma embaixada e dá o nome do patrono da embaixada, sempre o nome de um missionário que já tenha partido para a glória. Partido. Em memória, né? Em consideração, Então, em honra, né? Sempre o nome Isso é de um importante. missionário. A organização Embaixadores do Rei visa muito formar missionários, incentivar os meninos no futuro a serem missionários. Não necessariamente, não obrigatoriamente, não. Você é embaixador do rei, terá que ser pastor ou terá que ser missionário. Não é isso. A gente incentiva. Eu fui incentivado e me coloquei nessa situação. Muito bem. Muito deliciosa trabalhar no reino de Deus, formando meninos. Eu digo assim, o menino que hoje está com 10 anos, ele não vai parar com 10 anos. Um dia ele vai ter 20, um dia ele vai ter 30, um dia ele vai ter 40 anos. E como é que está a formação religiosa, a formação espiritual, a estrutura espiritual desse menino. E Marisa também tem o trabalho junto a Mensageiras do Rei, Amém. que é um trabalho paralelo. Tem os Embaixadores do Rei e tem as Mensageiras do Rei. Amém. Para a gente já começar aqui a inicializar o fim, né, dessa entrevista bacana, com bate-papo com vocês, conversando e trocando uma ideia, eu queria que, quando vocês fossem falar, olhassem para aquela câmera lá e deixassem um recado, né? Daqui a pouco eu vou pedir para a Mari, depois a tia Marisa, deixar um recado para essa juventude que tem sido, de certa forma, a gente vê que hoje o ataque do diabo é em cima das crianças, é em cima, né, do jovem, do pré-adolescente, do adolescente, do jovem, é o principal onde começa tudo, né? A vida da criança, o começo, tal. Ele vai lá e investe, né? Então aí vem Deus através dos seus filhos, né? Através de jovens. Interessante que geralmente começa com uma pessoa adulto, né? Um trabalho como esse, mas começou com jovens. Eu fiquei muito admirado quando você falou, Mário, que rapaz, caramba, jovens começaram isso, né? Meninos, adolescentes, Se interessaram por missões. Então, isso é impactante, é chocante, é maravilhoso, sem palavras para expressar algo como esse, né? Essa missionária na China. Sustentaram uma missionária na China. Oravam por ela, aí começaram a formar o grupo. Aí tem outra coisa não tem outra coisa para dizer a não ser isso é missões, né? Verdadeira missão é essa. Então, Mário, deixa um recado para essa juventude, né? Eu sei que esse podcast vai rolar, esse vídeo vai ficar salvo, né? A gente está aqui, vai lançar isso no canal do podcast do Pod Zoada e eu tenho certeza que vai chegar a pessoas que vão precisar ouvir isso aqui, né? Deixa um recado para essa juventude, fala da principal fonte, né? Não adianta beber em fonte nenhuma, a fonte principal é Jesus. Olha para aquela câmera lá e manda o recado aí. Muito bem. O recado que tem que dizer é que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, Jesus. Glória a Que Deus. Jesus Cristo teve a primeira vinda dele e morreu numa cruz do Calvário para nos deixar a salvação, a certeza da salvação que só há em Cristo Jesus. E ele virá como juiz. Então tem a segunda vinda de Cristo. Jovens, invista. Entregue a vida a Jesus Cristo, porque Amém. não há outro caminho. Jesus Cristo é o caminho. Jesus Cristo é a certeza. O mundo vai continuar mal. O mundo vai continuar no maligno. Assim nos diz a palavra de Deus que o mundo jaz no maligno. Mas nós temos que nos firmar e deixar a nossa vida ser direcionada por Deus. Deixar que a nossa vida seja totalmente entregue nas mãos
deste Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Tia Marisa, deixa um recado também para as meninas, tem os embaixadores. Mensageiras do Rei. Tem as mensageiras. As mensageiras, isso aí. Da mesma forma, né, como o Mário falou, eu estou falando para as meninas, moças, que irão se converter em nome de Jesus, que o mundo, ele não tem o que dar. Ele não tem. Eu fui criada num lar cristão. Meus pais eram cristãos. E quando eu estava na idade adulta, de 18 anos, eu me afastei de Jesus. E voltei 14 anos depois. Mas hoje em dia eu me arrependo amargamente desse tempo que eu passei longe do Senhor, né? E experimentei muitas coisas assim que foram experiências que hoje em dia me deu respaldo para trabalhar com os jovens. E o que eu tenho para dizer aos jovens é isso: nunca, jamais abandone Jesus. Jamais. Ele não Amém. decepciona. Não Isso. olhe para pastor, não olhe para os irmãos, não olhe para ninguém. Olhe somente para Jesus, porque Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém. Então, a gente esteve aqui com nosso amigo, irmão, missionário Mário Celso Rodrigues, né? Minha tia Marisa Gomes Ferreira Rodrigues. É uma bênção de Deus estar aqui conversando com vocês. E para a gente encerrar de novo, né? Fazer uma outro encerramento aqui. Mário, só para a gente lembrar que você é poeta também. Então, tem alguma poesia aí que possa citar, né? É citar que chama? Declamar. Declamar. A palavra certa é essa aí, declamar. Mas aí você... Né? Eu posso fazer um purpurim, que são tantas poesias, e eu não estudei nenhuma, mas eu posso dizer algumas. Essa aí vem quentinha, viu, galera? Olha só aí. Então. O zoado aqui é poético também, viu? Então, eu gosto muito de um escritor chamado Gioia Júnior. E surgiu agora um poeta também muito bom, que eu fui ovelha dele, pastor Silvino Neto. E as poesias dele são, assim, muito, muito inspiradas por Deus. Essas eu ainda não tive tempo hábil de decorá-las, de memorizar. Mas o Gioia Júnior já declama há mais tempo, então guardei bastante. Foi um deputado no estado de São Paulo, um servo de Deus, um poeta e tanto. Então, há algumas poesias do Gioia que diz assim: quando estiveres fatigado e triste, meditares na terrível sorte, não temas, pois Jesus é teu amigo, sê corajoso e forte. Se te apanharem pelo mar da vida, da dor cruenta, ou vendaval, a morte, não desanimes, Cristo está contigo, sê corajoso e forte. Se forem tantas as dificuldades que as tuas forças já não mais suporte, roga ao Senhor que te mantenha firme, sê corajoso e forte. Para a glória de Deus é que em noites geladas, em cinzentas manhãs e frias madrugadas, meus versos tenho escrito. Eis a grande verdade, que não haja em meu peito a mínima vaidade. Que vaidade teria a estrela em seu lume, o mar em seu poder ou a rosa em seu perfume? Tu me deste, Senhor, a lira que dedilho, para que eu proclame o nome do teu Filho e eu diga aos mortais que ele viva e eu desça. Não é bem assim, né? Eu não estudei as poesias. Mas está lindo, continua. Agora tem uma poesia que eu gosto muito, eu digo assim, ser o carro-chefe, né? Assim, a poesia do momento de oração. Fecha agora os lábios teus para os vários interesses. Abre os olhos. Nesta casa habita Deus. Principia as tuas preces. Hás no silêncio profundo, nova luz fulgura aqui. Fecha os olhos para o mundo, vê que Deus habita em ti. São preciosos os momentos neste lar de paz e amor. Dome os torpes pensamentos que te afastam do Senhor. Do passado esquece tudo. Vive a santa devoção. Se Deus fala, fica mudo. Se Ele escuta, fala então. Eita. E a poesia que eu disse que que eu gosto muito, foi a primeira poesia que eu declamei, eu ainda era bem jovem. E eu declamei essa poesia nesta hora de incerteza, de cansaço e agonia. Nesta hora em que de novo a guerra se pronuncia, neste momento em que o povo não tem rumo nem tem guia, ó Jesus, agora e sempre, Tu és a nossa alegria.
nesta hora seca e torpe, de vergonha e hipocrisia, quando os homens apodrecem nos banquetes e na orgia, nesta hora em que a criança atravessa a noite fria, tu és a nossa esperança, tu és a nossa alegria. Alegria manifesta que brotou e se irradia de uma simples e modesta e sublime estrebaria. Alegria nunca ausente, alegria onipotente que palpita para o crente e faz dele um novo ser. Alegria cristalina, doce, mística, divina, que nos toma e nos domina e nos enche de poder. Tu és a nossa alegria, santa alegria, Senhor, que nos une, nos separa e nos fecunda de amor. Por isso cantamos hinos, temos prazer no louvor, até nas horas escuras do afastamento e da dor. E vai por aí afora, tem muita poesia, mas um dia eu posso até fazer um podcast só de poesias. Pronto, aí eu vou vamos trazer marcar todas elas sim. estudadas. Muito bem. Incluindo as do Silvino Neto, um grande amigo meu. Amém. Então isso aí foi o Pod Zoada, né? O zoada é porque assim, zoada, a gente fala aqui zoada política, zoada esportiva, Zoada né? boa, né? E a zoada também espiritual. A zoada é o seguinte, é um bate-papo, é uma conversa, né? Um diálogo, né? E é bem Descontraído. jovial também para ser descontraído e atrair os jovens para o fronte principal, que é Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? O Mário, a Marisa. E eu creio que vai ser o primeiro de muitos. Vamos voltar outras vezes aqui para a gente conversar, bater um papo Voltaremos, sim. e contar as maravilhas que o Senhor tem feito com embaixadores do Rei, né? Na cidade de Campina Grande. Amém? Então, eu quero só dizer, antes de terminarmos tudo, dizer que o maior problema é a saudade que nós sentimos das crianças que ficaram para trás. Os menininhos indígenas. Mas a semente foi plantada, A né? semente foi plantada, outros irão regar Amém. e outros irão colher, e assim vai, como se fosse uma lavoura, né? É verdade. Também nós estamos prestes a lançar os nossos livros. Ah, sim. Isso. Nós temos 2 livros escrevendo. 2 romances. E Dois vamos trazer romances. aqui, né? Um, claro, e Olha aqui. escrevendo outro livro. Então, Amém. Eu Muito ouvi bem. de um pastor que uma coisa inédita, não se vê tanto a literatura desse feitio, que são romances evangelísticos. O meu acontece dentro de uma empresa Amém. aérea. Depois vamos marcar para a gente falar sobre isso aí. Eu estou né? no Trazer 10º aqui. capítulo, eu espero chegar ao 15º ou 20º, não sei onde eu vou encerrar esse livro, né? Por todos esses 2 meses aí na frente eu encerro o livro. E Marisa é todo voltado também ao evangelismo ao evangelismo. Mas é um romance também. É muito e acontece Muito dentro de bom. um hospital. São situações que os jovens passam e, assim, às vezes eles têm um pouco de receio, de vergonha de contar ao pastor e ao seu líder. Então, esse livro Amém. ele vai abordar isso. Coisa boa. Então vamos estar aqui no podcast, né? Um pod romântico aqui, pod poético, em nome de Jesus. Então, Amém. eu agradeço a vocês em nome de Jesus. Amém? Esse foi o Pod Zoada. Que Deus te abençoe. E se liga no canal. Toda quarta-feira, às 10 horas, tem vídeo novo aí, voltando às ativas. O meu filho, né, Pedrinho, tá de volta. Tinha quebrado o braço, passou um tempo afastado. O pessoal sentiu falta dos vídeos, mas estamos de volta agora. Obrigado aí, Pedrão. Que Deus continue te abençoando. Recuperação abençoada e voltar com força total. Deus abençoe. Um abraço. Até